Estamos recebendo aqui no estúdio do JR o Dr. Rodrigo Gadotti, especialista em cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial, para falar sobre o que consiste uma reabilitação oral. Olá, doutor, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, doutor? Tudo bem. É importante falar, né? O que consiste essa reabilitação oral, doutor? Pois é, na verdade, o que a gente quis comentar com esse assunto? Na verdade, a necessidade, muitas vezes, de procedimentos prévios ao procedimento que é aquilo que o paciente quer. Falo isso por quê? Porque essas últimas semanas, digamos assim, veio um paciente para instalar um implante, tinha feito já uma avaliação para instalar um implante no local específico da boca. Porém, tinha outras coisas a se fazer previamente à instalação desse implante. E muitas vezes, quando a gente não faz isso de uma maneira correta, principalmente nessa avaliação inicial, muitas vezes o paciente acaba perdendo vários benefícios que ele teria se fosse feito da maneira correta e no andar correto do procedimento. A gente até tem fotos ali mostrando essa reabilitação oral, né? A pessoa fica com uma harmonia no sorriso, no rosto, né? Exatamente. Por exemplo, todo paciente busca o quê? Ele busca aquilo que ele está mais com a queixa. Porém, algumas vezes, para se obter o resultado daquela queixa que ele está tendo, muitas vezes a gente precisa o quê? Fazer outros procedimentos previamente a isso. Para quê? Para que o resultado seja mais duradouro, seja um resultado melhor e seja um resultado com uma finalização muito melhor do que teria se não tivesse feito isso antes. Doutor, a gente até tem uma foto aqui para mostrar que essa falta de um dente, né, pode prejudicar todo esse processo, né? A gente pode mostrar ali, né? Por exemplo, muitas vezes um caso desse, o paciente vem muitas vezes para quê? Para repor exatamente um dente que está faltando no local específico da boca, mas aquele dente faltante acabou desencadeando uma série de alterações, onde os dentes de trás vieram um pouquinho para frente, os dentes de cima acabaram baixando um pouquinho. Há a possibilidade de pôr o implante e o dente? Há. Porém, ele vai ficar insatisfatório perante ao tamanho, ao formato, ao local que ele deveria estar na boca para poder restituir essa mordida de uma forma melhor. Porque os dentes não vão voltar depois que você implantar um dente ali, né? Não. O processo já ocorreu, né? Na verdade, muitas vezes até a gente prejudica, porque a gente acaba inviabilizando uma reabilitação futura da forma correta. Por exemplo, em alguns casos assim, muitas vezes vem para instalar 2 implantes, às vezes precisa ser feito um procedimento de aumento de gengiva, ou aumento ósseo. Às vezes até o paciente tem uma condição óssea boa, mas existe uma ausência de tecido gengival para deixar aquele arco de uma forma correta na boca, de uma forma onde vai prevenir uma série de problemas futuros. Então, para quem a reabilitação oral é indicada e quais são os benefícios? Na verdade, quando a gente fala em reabilitação oral, o que é? Muitas vezes é o paciente que tem queixa de um procedimento único, mas às vezes precisa fazer outros procedimentos para reabilitar toda aquela região. E muitas vezes o paciente nem está prestando atenção naquilo que está acontecendo, mas que é necessário fazer previamente a reconstrução daquela queixa dele. Eu ronco um pouquinho à noite, doutor. Se fizer a reabilitação, diminui, não? Pois é. Na verdade, assim, a gente até colocou ali esse caso que a gente operou na semana passada. É um paciente muito querido nosso e, na verdade, a queixa dele principal era a queixa de ronco e apneia. Então, é um paciente que teve uma fratura. Então, pode estar ligado. Sim, na verdade, sim. Quando a gente fala a reabilitação, que a gente pensa sempre na reabilitação tanto funcional, seja por algum motivo em relação à parte do quê? Tecido dentário, tecido gengival, ausência dentária, mau posicionamento dos dentes, seja mau posicionamento das arcadas, como nesse caso, onde a gente, através de um avanço, muitas vezes da parte superior e inferior, acabou causando que o paciente tivesse, sem esse avanço, o ronco e a apneia, e com esse tratamento, o paciente acaba tendo melhora de toda essa questão, além da questão de selamento labial, que é o vedamento labial, além da questão de mastigação, além de uma série de outras coisas. Sem falar na estética, né? A gente vê que a imagem, essa foto, ela é impressionante, né? Porque ela mostra o antes, o depois e como deu realmente uma grande diferença no rosto do paciente, né? E a gente está falando de um pós-operatório de 10 dias, tá? Isso ainda vai melhorar no decorrer das semanas. Então, assim, o resultado realmente fica muito favorável. Realmente. Sem falar que a gente sempre fala não só na estética, mas melhora a mastigação, melhora a sua comunicação, né, doutor? Melhora. Tem uma melhora, a gente sempre fala, né? Muitas vezes, para ocorrer essa melhora, existem alguns passos a serem feitos. Às vezes o paciente acaba tendo que ter um pouco de paciência para passar por essas fases, mas depois o resultado realmente ele é muito bom. Agora, aquela que a gente sempre fala, né? Para saber o que você precisa fazer, você tem que visitar o dentista, fazer uma avaliação, né? Exatamente. Na verdade, a avaliação, hoje a gente vê cada vez mais
que a avaliação é o ponto-chave de tudo aquilo que a gente vai estar buscando e tudo aquilo que o paciente procura. Porque muitas vezes, embora a queixa esteja numa direção, a gente abrindo um pouquinho o leque, avaliando todo o conjunto, a gente vê que muitas vezes aquela queixa veio por conta de outros fatores que acabaram ocorrendo para aquilo ali ficar daquela maneira. Então, essa questão da reconstrução e a repaginada geral do sorriso é onde a gente mais consegue o resultado. E aquilo que a gente sempre fala aqui, né, doutor? Não dá para deixar para depois, tem que procurar o quanto antes, né? Sim. Na verdade, todo problema, dificilmente ele evolui favoravelmente sem algum tipo de tratamento. Quando se fala em relação a cárie, em relação a algum problema de gengiva, é muito difícil a evolução positiva do quadro sem algum tipo de tratamento. Então, quanto antes você procurar, muitas vezes o quê? Muitas vezes o tratamento ele é mais simples, é mais rápido, é mais barato e o resultado acaba ficando muitas vezes melhor. Mas o paciente que também deixou isso passar muito tempo, quanto mais tempo passar, pior fica o resultado, pior fica o quadro. Então, assim, procure o quanto antes você possa. A gente vê hoje cada vez mais pacientes que estavam 5, 10 anos sem tratamento, 15 anos, vindo procurar realmente tratamento. E sim, o resultado é satisfatório, é muito bom e o paciente hoje fica muito satisfeito com isso. Doutor Rodrigo, obrigado pelas informações. Eu que te agradeço, muito obrigado.